Alguns dias atrás, a CD Projekt veio a público dizer que havia encontrado uma falha de segurança no Cyberpunk 2077 que poderia ser explorada quando você usasse mods, ou seja, que você poderia botar o seu computador em risco por instalar mods no Cyberpunk 2077. Um modder, que criou um dos mods mais populares para Cyberpunk, veio a público logo depois desmentir isso aí, dizendo que na verdade aquela era uma falha de segurança do próprio jogo, que não tinha nada a ver com mods e que poderia danificar os computadores dos usuários e até mesmo consoles, mesmo que as pessoas não instalassem mods. E para piorar, essa falha de segurança já tinha sido exposta nos fóruns da CD Projekt para os próprios funcionários da empresa há alguns dias atrás por um outro usuário que também é desenvolvedor. E eles não tinham feito nada. Ou seja, sabiam que estava com problema, demoraram para vir a público para falar sobre ele, e quando falaram ainda mentiram. E isso parece só mais uma das muitas mentiras que a empresa contou no passar dos últimos meses, mas na verdade tem uma coisinha aí que quase ninguém tá notando, e que se a gente desvendar, pode revelar muita coisa que estava oculta na comunicação da empresa em todo esse período de lançamento. Calma, eu sei que você deve achar que eu tô ficando maluco, que eu vou começar a passar pano pra empresa, mas é justamente o oposto, até porque isso é uma manipulação linguística que eles estão fazendo já há muito tempo, e que além de ajudar a gente a aprender coisas sobre o que aconteceu com o jogo, vai te ajudar também a reconhecer falcatrua quando as pessoas usam um tipo de linguagem muito específica. Então vamos lá, desmascarar os polacos safados. Assim que você deixar o seu like, se inscrever no canal e apoiar a gente aqui no apoiocoletivo.com, porque esse conteúdo é de graça pra você, mas não é de graça pra mim. Eu gasto tempo fazendo isso aqui, sacrifício e ganhos financeiros. Então, por favor, me apoie lá se você puder. Muito obrigado. E você pode também entrar no nosso grupinho do Telegram, aqui embaixo, de grátis, para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo é postado. Show? É nóis. Tá, vamos lá. Para entender isso aqui, a gente precisa ler exatamente o que a CD Projekt falou. Quais foram as palavras exatas que eles usaram para comunicar esse problema. Então vamos ler o pronunciamento aqui. Se você planeja usar mods e saves customizados de Cyberpunk no PC, tenha cuidado. Nós descobrimos uma vulnerabilidade em DLLs externas que o jogo usa e que podem ser usadas para executar códigos em PCs. O problema vai ser consertado assim que possível. Agora, por favor, evitem usar arquivos de fontes desconhecidas. Ou seja, basicamente o que eles disseram aqui é que existe uma vulnerabilidade, ou seja, uma falha de segurança no jogo, que faz com que arquivos externos, como DLLs, que são arquivos que costumam ser usados por mods, possam executar código não autorizado no seu PC. Ou seja, fazer o seu PC executar ações não autorizadas e que não tem nada a ver com o mod que você instalou no jogo. Show? Simples de entender. E agora, vamos ver aqui o que é que o modder falou a respeito disso. Eu não ia dizer nada, mas já que nós, os modders, estamos sendo culpados por isso, eu não posso simplesmente ficar calado tolerando isso. O que a CDPR postou acima está errado. Isso não é causado por nenhuma DLL externa. A vulnerabilidade é causada por aqui ele usa um monte de termo técnico que, se você quiser ler, a mensagem vai estar aí na tela, mas basicamente o que ele diz é que a vulnerabilidade vem de uma função que está no próprio jogo, independente de mods, e que na verdade aquela vulnerabilidade está numa função que o próprio jogo usa mais de 100 vezes para carregar certos recursos, dentre eles saves e arquivos de assets. Ou seja, o recurso que causa a falha de segurança é um recurso do próprio jogo e que o próprio jogo usa diversas vezes para funções essenciais, e não um problema de mod. Então, se isso for verdade e for confirmado de fato, como parece ser, porque ninguém contestou, de fato, a CD Projekt tá colocando uma culpa que ela não tem que colocar em cima dos modders. Mas se você for olhar direitinho, você vai ver que a declaração da CD Projekt, na verdade, é 100% compatível com o que o modder tá falando. Mas antes de entender, eu tenho que explicar um conceito aqui para vocês. Existe um truque linguístico chamado double speak, que em português acho que se traduz para duple falar, basicamente, ou linguagem dupla. É uma coisa longínquamente inspirada naquele livro do George Orwell, o 1984, que consiste em você mentir sem mentir de fato. Você usar palavras que são completamente verdadeiras para construir uma narrativa, enquanto oculta certos fatos da realidade para passar uma imagem diferente para o seu interlocutor. Eu sei que tá confuso, eu vou dar um exemplo. Imagina que você, como diversos trabalhadores brasileiros, foi afetado por essa crise sanitária desgramenta que fez todo mundo ficar
trancado em casa. O seu trabalho se adaptou ao que tá acontecendo e você acabou sendo obrigado a trabalhar de home office, no seu computadorzinho, na sua casa. Você, que não tá muito acostumado com esse negócio de gerenciar seu próprio tempo em casa, de separar o horário de trabalho do horário de fazer as outras coisas, porque você tá com certa liberdade, coisa e tal, acabou procrastinando mais do que deveria e atrasou a entrega de um relatório pro seu chefe. Pelo amor de Deus, Berg, alguém põe essa mulher pra trabalhar. Aí, no meio do dia, enquanto você procrastinava, a sua internet caiu ali umas 2 ou 3 vezes por uns 5, 10 minutos em cada queda. É aquela queda que dá, que cai a internet e você consegue ali só reiniciar o modem e o negócio voltou a funcionar? Então, caiu ali a internet 3, 4 vezes, aquilo não afetou a sua capacidade de trabalhar e você atrasou o negócio porque tava procrastinando. Quando o seu chefe veio te cobrar, você fica naquela de, putz, eu não quero falar pro meu chefe que eu atrasei porque eu tava procrastinando, mas eu também não quero mentir. Então você diz o seguinte pro seu chefe: me desculpe, o relatório está atrasado. Rolaram alguns problemas com a internet aqui em casa, ela caiu umas 2 ou 3 vezes durante a tarde e eu ainda não consegui terminar o trabalho. Todas as coisas que você disse nessa frase são verdadeiras. De fato você teve alguns imprevistos, de fato a sua internet caiu algumas vezes, e de fato você ainda não conseguiu entregar o trabalho, ele está atrasado. O que você ocultou é que os imprevistos que você teve e que afetaram a entrega do trabalho não estão ligados à queda da internet, e sim à sua procrastinação. Ou seja, você disse uma frase completamente verdadeira que ajuda o seu atraso a não parecer um negócio tão feio, ocultou o verdadeiro motivo, fez uma omissão, mas a rigor você não mentiu. Você não disse uma frase que continha nenhuma informação falsa. Você não passou nenhuma informação falsa. E isso é exatamente o que a CD Projekt fez aqui. Porque o que eles disseram aqui é que existe uma vulnerabilidade com DLLs externas, mas não disse que ela era exclusiva a essas DLLs. Só disse que ela acontecia com arquivos externos e que poderia fazer o seu jogo executar código não autorizado no seu computador e falar para você ter cuidado ao usar mods e usar arquivos de fontes conhecidas. O que não é mentira, de fato. Se existe uma forma de fazer que o seu computador execute código não autorizado utilizando o Cyberpunk, isso é uma vulnerabilidade que poderia ser usado por uma pessoa mal intencionada que botou ali um vírus, um negócio e um código malicioso dentro do mod. Isso é um risco real. E de fato, em vista dessa vulnerabilidade, você deveria tomar cuidado. Mas eles ocultaram toda a verdade de que, na verdade, a vulnerabilidade é um negócio que existe no jogo e que pode ser explorada, mesmo que você não tenha instalado mod algum. Sacou a safadeza que tá acontecendo aqui? E essa não é a primeira vez que eles usam esse tipo de linguagem muito vaga, com muita margem para interpretação, para, entre aspas, não mentir, mas também não fazer a posição deles parecer uma coisa tão feia assim. Por motivos que eu acredito que vão ficar bem claros quando vocês começarem a ver os exemplos e como é que essa coisa progrediu com o passar do tempo. Se você viu meu vídeo de 1 hora sobre Cyberpunk, você já sabe como é que se deu a campanha de marketing deles. Que basicamente o que aconteceu foi que eles expandiram muito a empresa para fazer o Cyberpunk 2077, fizeram promessas muito altas, tinha muito hype em cima do jogo, muito investidor enchendo o saco, e pior, eles anunciaram o jogo 4 anos antes de começar a desenvolver. Passaram muito tempo sem ter nem gameplay para mostrar, e tanto os investidores quanto os fãs estavam pegando no pé querendo ver coisa nova. E como não tinha nada para mostrar, o que eles faziam era só criar mais hype, fazer mais promessas e pegar mais pesado no marketing e nas entrevistas. Você pode ver que durante boa parte da campanha de marketing do jogo, as informações que eles deram eram sempre bem assertivas. Era, esse vai ser o nosso maior jogo, a campanha vai ser assim, assim, assado, esse é o nosso jogo mais ambicioso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade, mesmo quando o conteúdo foi cortado, eles foram bem assertivos em dizer que ele estava sendo cortado. Nunca era um meio termo. E você vê a mudança na linguagem com o passar do tempo, especialmente nos adiamentos que eles foram fazendo. Isso dá uma ideia boa do que aconteceu nesses estágios finais de desenvolvimento do jogo e dá bastante munição pra gente especular com um grau até bem alto de probabilidade sobre o que vai acontecer no futuro com esse jogo. Então vamos dar uma olhada aqui nos pronunciamentos oficiais, desde o primeiro adiamento até esse último pedido de desculpa que eles deram, que sinceramente é o mais vago e é o que mais mostra pra gente o tipo de manipulação que eles estão fazendo na linguagem e o cuidado que eles estão tomando. No primeiro adiamento, eles disseram que o jogo estava completo e jogável, mas que ainda tinha trabalho de polimento para ser feito. Aqui o negócio já começa a ficar meio estranho, porque você diz, como é que você diz que o jogo está completo e jogável e nos entrega um negócio naquela situação no final do ano?
falando. Parece que não faz sentido, né? Pois bem, parece que não faz sentido porque completo e jogável são termos muito vagos e que podem significar qualquer coisa. Por completo e jogável, ele pode estar querendo dizer que todas as quests estão lá, todo o conteúdo e os diálogos estão ali, você consegue jogar todos eles e zerar o jogo. Mesmo que esteja completamente bugado, mesmo que tenha crash, mesmo que você tenha que talvez reiniciar uma quest ou outra por conta de problema técnico, mesmo com todos esses problemas, isso ainda se encaixa em completo e jogável, porque jogável é o que dá pra jogar. Completo significa que o conteúdo tá lá. Até porque, como eles mesmos disseram, a única coisa que eles precisavam fazer agora era consertar e polir. Essas duas palavras são importantes. E é por isso que eles teriam adiado o jogo da primeira vez. Isso foi quando eles mudaram a data de lançamento de abril de 2020 para setembro. Note que já aqui não tem nenhuma menção a respeito dos sistemas do mundo aberto, de, sei lá, interação com NPC, aquela coisa da inteligência artificial, o lance da polícia, enfim, nada disso, ou coisas que sejam remotamente ligadas a isso, são mencionados em nenhum dos adiamentos. Isso é um negócio importante de notar pra gente concluir o assunto lá mais pra frente. Mas vamos aqui pro segundo, sem enrolar muito. Nesse segundo adiamento, eles basicamente disseram que não entregariam algo que não tivesse pronto, porque a frase do vai lançar quando tá pronto é algo pelo qual o estúdio de fato vivia. Isso foi quando eles adiaram de setembro para dezembro. Daí eles disseram que as quests, skills, itens e cutscenes estavam todas prontas, mas que a abundância de conteúdo e sistemas complexos causava diversos bugs e problemas técnicos no game e fazia com que ele precisasse de um tempo para ser polido. E não tem nenhum problema muito grande com essa afirmação aqui, até porque as quests, cutscenes, skills, elementos de gameplay que eles citaram ali foram de fato coisas que provavelmente estavam prontas mesmo. Eu não tenho muita dificuldade de acreditar que estava muito bugado e que a gente sabe que foram entregues, apesar de terem sido entregues naquele estado meio zoado. E aqui nesse caso você nota que a desculpa que eles usaram para adiar é basicamente a mesma do adiamento anterior. Eles disseram que tá tudo completo, o conteúdo tá lá, mas que ainda precisava polir. E isso causou uma confusão nos investidores, que disseram, da última vez você também disse que precisava consertar e polir. O que é diferente dessa vez? Eles disseram, não, da última vez a gente tinha o conteúdo, dava para você jogar ele inteiro, e era o suficiente pra gente mandar, por exemplo, pra organizações de classificação indicativa, pra eles saberem qual era o teor do jogo. Mas ainda era um negócio cheio de problema técnico que não dava pra mostrar, por exemplo, pra um jornalista. Agora a gente consegue mostrar pra jornalistas, mas ainda tem problemas técnicos e ele ressalta aqui especialmente problemas visuais, como mau comportamento de NPCs, bugs de iluminação e esse tipo de coisa que de fato afetou o jogo final. Novamente, se esse tipo de coisa tava no jogo final, é muito plausível que esse tipo de problema tivesse rolando também naquela build do jogo. Mas como a gente sabe, o que eles provavelmente esqueceram de dizer é que esses não eram os únicos problemas. Você vê aqui que em nenhum momento eles mencionam coisas como a inteligência artificial, como desbalanceamento e aquele monte de outras coisas que são problemas no jogo final. No último adiamento, que é aquele adiamento de 21 dias que rolou no final do ano, eles falaram que o jogo precisava ser polido para rodar bem em todas as plataformas, inclusive nos consoles base da última geração. Porque nas palavras deles, as coisas estavam meio complicadas, já que o Cyberpunk meio que virou um jogo de próxima geração no meio do caminho. E teve um momento que ele disse até que o negócio rodava surpreendentemente bem nos consoles base. E novamente aqui a gente vê um problema com a linguagem. O que é uma coisa que roda surpreendentemente bem? Para isso a gente tem que saber o que é uma coisa surpreendente, por mais que pareça óbvio. Uma coisa surpreendente é uma coisa que quebra suas expectativas, que te surpreende. Ou seja, você tem uma expectativa em relação a uma coisa, por exemplo, você acha que um suco vai estar muito bom, aí você toma e ele tá muito ruim, aí você se surpreende. Agora, se o suco é surpreendentemente bom, é quando você olha para um suco, você acha que ele vai estar meio zoado, quando você toma, ele tá muito bom, ou pelo menos tá melhor do que você achava que ele estaria, o que não significa que o suco tava bom, ou seja, só significa que ele te surpreendeu. Quando o cara fala que o jogo tá rodando surpreendentemente bem, não significa que o jogo tá rodando bem, só que superou as expectativas dele. Ou seja, talvez o cara tivesse achando que o jogo ia rodar 12 frames por segundo, mas ele tá rodando a uns 20 e pouco,
com a resolução dinâmica para compensar quando tá em lugares meio difíceis que requerem muito do processamento dos consoles base. Ele olhou para aquilo e falou: realmente tá rodando melhor do que eu esperava, achava que nem ia funcionar. Para ele pode estar surpreendentemente bem. Esse é o problema desse tipo de linguagem. Ela é vaga, imprecisa, subjetiva e não diz nada sobre o produto final. Ou seja, sempre que vocês verem esse tipo de linguagem sendo usada por aí, provavelmente tem alguma mutreta e o pessoal tá escondendo alguma coisa. E note que nesse momento aqui, ele provavelmente já sabia que o jogo ia ter que ser lançado no estado que ele tava vendo ali, que não era muito bom, e que a coisa não ia melhorar tanto assim. Então a linguagem tá sendo usada de forma vaga de propósito, não porque ele vai chegar pro público e falar: eu nunca disse exatamente isso, pra se defender. Mas sim porque legalmente depois, durante os eventuais processos que ele provavelmente sabia que eles iam receber, ele poderia pegar essas causas de investidores, esses anúncios e falarem: olha, eu nunca disse que o negócio tava rodando, tava em ótimo estado. Olha, eu nunca disse que tal e tal e tal coisa do jogo estavam completos. Eu nunca disse que a inteligência artificial tava lá, eu nunca disse que esse sistema específico tava lá. Eu só disse que o gameplay, que as quests, as cutscenes estavam no lugar e que dava pra jogar o negócio inteiro. Eu só disse que o negócio me surpreendeu, entendeu? Isso pode servir como defesa legal. Por mais que isso não importe tanto pra você, porque o que importa pra você é jogar um jogo que preste. E é também sobre isso que é essa nossa última parte do vídeo, porque o pedido de desculpas deles corrobora ainda mais com a minha tese para esse vídeo aqui e do vídeo de 1 hora que eu fiz anteriormente. Porque, basicamente, nesse vídeo ele explica alguns dos motivos e problemas técnicos que fizeram com que o jogo rodasse tão mal assim nos consoles, especialmente nos consoles base, e tivesse tantos erros e crashes e etc. E ele pede desculpas, dizendo que a culpa do lançamento do jogo é dele, do CEO e da direção, e não do time de desenvolvimento. Quem tomou as decisões e fez com que o jogo fosse lançado daquele jeito foi ele e o pessoal da direção. E eles fizeram isso conscientemente e a culpa era deles. E ele estava ali assumindo as responsabilidades. E aí ele diz um negócio muito engraçado, que é: nós não queríamos que isso acontecesse. Nós nunca planejamos que isso fosse acontecer. Ou seja, que eles disseram que não pretendiam lançar o jogo naquele estágio e ter dito todas as mentiras que eles disseram. Ou seja, de ter escondido a versão dos consoles base, de ter mandado cópia de review só de PC pros reviewers e esse tipo de coisa. Mas isso pode ser visto como uma contradição, porque eles lançaram desse jeito. Eles de fato esconderam o jogo, lançaram pro público sem o público saber qual estado o jogo tava, e a galera comprou o jogo achando que ele tava rodando bem, quando na verdade ele não tava. Isso aconteceu. Então como é que o cara pode dizer que ele não queria que isso acontecesse, quando ele agiu deliberadamente para fazer com que isso rolasse? Isso parece não ter sentido algum. Ainda mais levando em consideração que ele mesmo disse em calls com investidores que ignorou alguns sinais de que o jogo poderia estar com problema antes de lançar. Parece uma contradição, parece uma mentira dita na cara dura, né? Mas novamente, a gente tá falando de linguagem dupla aqui. E a gente tem que ler nas entrelinhas. E a gente tem que lembrar que quando esse pedido de desculpas foi emitido, eles já estavam sofrendo múltiplos processos. Então dizer ali que, realmente é nossa responsabilidade, a gente lançou assim sabendo que o negócio estava ruim, porque a gente, por X ou Y motivo, é um negócio que poderia ser usado contra eles na corte. Então é muito difícil o cara conseguir fazer uma comunicação 100% transparente, como aquele diz que a empresa é famosa por fazer, sem se lascar na corte depois. Mas ainda assim, dá pra tirar uma mensagem das entrelinhas do que ele tá dizendo aqui. Porque se o cara diz que ele nunca quis lançar o jogo desse jeito, enquanto ele deliberadamente lançou e tomou esses cursos de ações, fez essas omissões, escondeu o jogo do público, significa que ele lançou sem querer ter feito isso. Ou seja, que na cabeça dele, pelo menos, ele se sentiu obrigado a lançar o jogo dessa forma. Aí você me pergunta, por quê? Eu explorei isso em detalhes no meu vídeo de mais de 1 hora sobre o lançamento do jogo, mas eu explico uma versão resumida aqui. Basicamente porque, ali na etapa final do ciclo de desenvolvimento do jogo, quando eles começaram a fazer os primeiros adiamentos, a credibilidade da empresa começou a cair, a mídia começou a pressionar muito, os investidores começaram a ficar muito inseguros e eles começaram a levar um prejuízo financeiro tremendo. Então, sabendo que se eles adiassem o jogo de novo, eles iam perder mais dinheiro, eles escolheram lançar o jogo no estado que tava, pegar a grana das vendas e tomar o prejuízo na queda de ações que eles já sabiam que eles iam tomar de qualquer forma. Isso pode parecer que não faz sentido porque, eles levaram um monte de processo, então eles vão levar a multa e vão se lascar do mesmo jeito, vão ter que dar indenização, sei lá. Mas aí é que vem o ponto. Eles usaram linguagem extremamente vaga e aberta à interpretação esse tempo inteiro
Primeiro, porque eles já sabiam há meses que isso provavelmente ia acontecer. E a linguagem vaga pode ser usada na defesa deles contra os processos. E como é que eu sei que isso foi levado em consideração no plano deles? Ou nesse suposto plano que eu tô especulando, pelo menos? Porque eles soltaram declarações públicas dizendo que vão lutar com firmeza para se defender dos processos. Ou seja, alguém que fez uma cagada, que se precipitou e que simplesmente não planejou nada, não diria que vai se defender numa situação dessa em que ele sabe que tá errado. Isso aqui é uma mensagem clara para quem tá lendo nas entrelinhas. Além de que no próprio vídeo que eles soltaram tem um aviso ali dizendo que a única versão do vídeo que conta é a versão em inglês e que as traduções foram feitas por mera conveniência. Por que eles colocariam esse tipo de aviso num vídeo de desculpas, você me pergunta? Justamente porque eles escolheram cada palavra do que foi dito ali cautelosamente para que aquilo não acarretasse em nenhum problema legal para eles. Ou seja, novamente, mais um tipo de manipulação linguística. E isso nos dá uma perspectiva um pouquinho melhor no desenvolvimento do jogo. Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui uma das features mais ridículas que estão faltando nesse jogo, que é a inteligência artificial da polícia. O sistema de polícia do jogo é um lixo. Você comete um crime, aparece que você está sendo procurado, um policial teleporta atrás de você, te mata, e se você pega um carro e anda em linha reta por 5 segundos, você foge e ninguém te persegue. Por que é que não colocaram pelo menos uma perseguição policial no jogo? Você me pergunta. E a resposta é, na verdade, um sistema de perseguição funcional já estava feito e podia ser implementado no jogo. O negócio é que, evidentemente, eles não tinham um sistema de respawn pronto e não conseguiam testar para ver se o negócio ia funcionar direito. Então, nessa correria, no meio desses diversos adiamentos, eu imagino que eles simplesmente cortaram isso do jogo. E a prova que eu tenho disso é que alguns modders simplesmente conseguiram adicionar um sistema de perseguição policial no jogo que funciona muito bem. Aí você fala, não, mas eles modificaram, eles adicionaram coisa nova. Mas na verdade não. O que eles fizeram é usar a inteligência artificial que já estava no jogo, das perseguições que já existem, e simplesmente ligar os veículos de polícia com esse sistema que já está existente dentro do jogo. E a perseguição funciona no mundo aberto. É só ver os gameplays. Só que ainda não tinha lá um sistema de respawn, e para você fazer isso funcionar, você tem que spawnar a polícia manualmente. Isso acontece porque o desenvolvimento de um jogo, ele não é feito todo de uma vez. E ele não é feito pelas mesmas pessoas. Existem times separados que estão sempre trabalhando em coisas separadas. Em uma de cada vez. Então, por exemplo, enquanto tem um time desenvolvendo, sei lá, o combate, tem um outro time desenvolvendo o sistema de quests, o sistema de interação com NPCs. Essas coisas são todas como se fossem peças de Lego, cada uma desenvolvidas independentemente e depois encaixadas no jogo. Quando você encaixa essas peças, alguns problemas surgem e pode ser que você tenha que polir ou mudar algumas coisas. Ou pelo menos é assim que eu particularmente acho que isso funciona, baseado nos podcasts de gente que trabalha na área que eu tive acesso a ouvir com o passar dos anos. E nessa correria, eu imagino que eles tenham simplesmente cortado o negócio para lançar o jogo do jeito que dava e prosseguir com esse plano maluco deles aí. O que significa que talvez seja possível adicionar algumas dessas coisas que estão faltando no jogo em updates futuros. Novamente, eu não tô justificando aqui as ações da empresa, eu não tô dizendo que o que eles fizeram tá certo, eu não tô dizendo que esse tipo de comunicação é bom, até porque ele não é nada honesto, nada transparente. Eu tô dizendo que essa foi a saída que eles acharam melhor na situação que eles estavam. Para que, primeiro, vocês tenham uma ideia um pouquinho melhor de por que o jogo tá no estado que ele tá, do que pode ser feito para melhorar, e para vocês saberem de uma outra coisinha, que não dá para confiar em nenhuma grande corporação de capital aberto. Porque todas essas corporações bilionárias que ganham grana com o sistema financeiro, que recebem dinheiro de fundo de investimento, de investidor bilionário, de gente que só tem grana sobrando para investir por conta de algumas certas artificialidades econômicas. Enfim, quando uma empresa se põe nessa situação, ela cria um conflito de interesses, que é um conflito entre o interesse dos investidores e do público consumidor dela. E sempre que rola um conflito entre esses dois lados, quem se fode é a gente. A gente é que é jogado para baixo do ônibus. Então não confiem em hipótese alguma nessas empresas. Sempre tenham um pé atrás. Não sejam fãs de corporações, especialmente quando elas têm capital aberto. Porque quando o capital é aberto, a sobrevivência da empresa tá nas mãos daquele grupo de investidores. E antes da empresa sequer conseguir chegar a vender alguma coisa para você, para fazer dinheiro te servindo, ela tem que apaziguar os ânimos dos caras. Senão eles podem vender ação em massa, derrubar o valor de mercado, causar um puta de um prejuízo financeiro e você se lasca. E a empresa pode ir à falência. Mesmo uma empresa que tinha uma ótima reputação, era conhecida por priorizar os consumidores e por não agir dessa forma. O que aconteceu aqui é que eles erraram em hypar o jogo mais do que deveria, eles erraram em anunciar o jogo tão cedo. Isso
junto com todos os fatores da perseguição midiática e da pressão que eu tratei no outro vídeo, fizeram com que eles entrassem numa sinuca de bico desgraçada, gerasse esse conflito de interesse com os investidores e fizesse com que, no fim, eles tivessem que tomar um curso de ação que ou ia deixar investidor puto e fazer eles perderem valor de mercado e levarem prejuízo financeiro, ou lascar a gente no processo, levar prejuízo do mesmo jeito, mas ganhar uma grana a mais nas nossas costas para ver se conseguia continuar o desenvolvimento sem demitir uma galera e sem ter tantos problemas assim. E foi isso que eles fizeram. É uma merda, mas é o que aconteceu. E mais, dada a situação que essa empresa tá agora, por mais que eles estejam trabalhando duro em tentar consertar o jogo, o que, sei lá, é algo que daqui a uns 6 meses ou um ano eu acho que eles consigam terminar de fazer, se eles continuarem se esforçando de fato, ainda assim a gente não pode esperar comunicação transparente vinda deles agora. Não porque eles querem conscientemente te enganar, mas porque qualquer coisa que eles disserem pode e vai ser usada contra eles no tribunal, nos diversos processos que eles estão enfrentando. Então tenham muito cuidado com o que a CDPR diz daqui pra frente, enquanto esses processos estão vigentes, e saibam que, por mais que eles tenham dado mancada, se eles disserem coisas que não são 100% verdadeiras e usarem esse tipo de linguagem dupla pra mentir sem mentir, talvez, pelo menos nesse momento, não seja 100% por pura pilantragem deles. É porque simplesmente não dá pra falar de forma aberta mesmo sem se fuder. E cá entre nós, eles já estão se fudendo mesmo sem falar de forma aberta. O valor de mercado caiu, nego hackeou a empresa, e sim, de fato aquilo foi um hackeamento de verdade. Tinha até gente especulando que eles só disseram, que eles forjaram, disseram que foram hackeados pra ter uma desculpa plausível pra adiar a entrega de uma atualização do jogo que era pra rolar agora em fevereiro, e que deve acontecer ainda, aparentemente. Mas não, a real é que as leis de privacidade da Polônia obrigam a empresa a divulgar quando esse tipo de coisa acontece. E a gente sabe que no passado, durante o desenvolvimento do jogo, eles já tinham sido hackeados uma vez, que a segurança deles aparentemente não é das melhores. E a gente sabe que outros estúdios, como a própria Naughty Dog, já sofreu com isso. No caso da Naughty Dog, inclusive, tem suspeitas fortíssimas de que foi um funcionário que abriu uma brecha de segurança e permitiu que os hackers fizessem a bagunça que eles fizessem. Tem especialistas em segurança especulando que a mesma coisa tenha acontecido com a CD Projekt nessa vez. E a gente sabe que o hack foi legítimo porque, de fato, os caras vazaram código-fonte de jogo da CDPR na internet. E depois tentaram vender tudo na Deep Web. É isso, a empresa tá numa situação complicada. O estado desse jogo, pelos próximos meses, provavelmente não vai melhorar tanto, mas talvez lá daqui uns 6 meses, um ano, a coisa melhore. E agora você sabe bem o que esperar da comunicação da empresa. Não vai ser aberto, não vai ser transparente, porque não dá. Eles vão continuar usando esse tipo de manipulação linguística, e agora pelo menos você sabe como é que isso funciona. Até porque, ei, eles não são a única empresa a fazer isso, e a própria mídia é especialista em usar essas traquitanas de linguagem pra engambelar o pessoal. Então agora vocês podem ficar espertos, porque vocês sabem que isso existe, isso tá no horizonte de consciência e no imaginário de vocês. Show, show? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse canal e quer que eu continue fazendo esse trabalho, que é muito trabalhoso e me custa muito tempo, e só tá acontecendo com a frequência que tá acontecendo por conta das pessoas que estão ajudando, até porque, ei, eu ainda levo prejuízo fazendo esses vídeos. Por favor, considere contribuir financeiramente pro canal, se você puder. Por favor, entre no link do Telegram aqui embaixo e cheque, caso você goste de apoiar plataformas alternativas, o meu canal na Odyssey. Porque se você assistir meus vídeos lá, eu ganho uma monetização muito melhor, e se você se cadastrar pelo meu link, eu ganho umas criptomoedinhas lá também. Show, show? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e não esquece de rezar um Pai Nosso pra mim, beleza? Vale mais do que qualquer doação.